E nesse momento de clamor, irmãos, eu quero trazer uma palavra de orientação aos irmãos. Nós estamos edificando 4 colunas e sobre essas 4 colunas será edificada uma grande obra. Essas colunas, elas estão sendo cavadas até elas encontrarem a rocha. Então, cada coluna tem uma profundidade, uma visão, um prisma diferente, mas todas elas com o mesmo objetivo. Então, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor até que tem nos ajudado, apesar de todas as lutas que nós vemos enfrentando, o Senhor tem operado grandes maravilhas a nosso favor. E essas 4 colunas, ela tem um nome, cada uma tem o seu nome próprio. A primeira coluna é a coluna do Evangelho de Mateus, ela já está edificada, pronta, polida. Você já pode abarcar ela, você já pode atracar, você já pode cravar o seu cravo ali, o seu alhoz e se firmar que ela já está firme sobre a rocha. Igualmente, a coluna do Evangelho de Marcos está pronta, polida, desenvolvida para te apoiar dos lados, para que você fique de pé. E ontem, graças a Deus, né? Falo ontem porque hoje é dia 24, no dia 23/1, nós terminamos essa coluna com muita alegria e hoje nós já iniciamos, no dia 23 nós terminamos e agora no dia 24 nós iniciamos a construção da 4ª e última coluna desse projeto Atos dos Apóstolos. É um projeto a qual o Senhor tem nos chamado para nos revelar obras grandes e ocultas que fazem parte do desenvolvimento de uma profecia dos últimos tempos. Então, nesse momento, eu convido os irmãos a estarem orando comigo e esse momento de construção, eu pedi orientação ao Senhor e o Senhor assim me levou a ir a um momento profético do livro do profeta Daniel, usando como exemplo no dia de hoje, para nós usarmos 3 períodos do dia, orarmos 3 vezes por dia, gravarmos os conteúdos 3 vezes por dia para a edificação dessas colunas. E os 3 horários são 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. 9 horas da manhã, a 3ª hora considerada pelo judeu. A 6ª hora, ao meio-dia, considerada pelo judeu, a 6ª hora. E às 18 horas, a 1h10, considerada pelo judeu. E nós apontamos muito nosso olhar para esta nação, porque dali é que veio o Messias e dali é que vem a promessa. Nós, povo gentil, um povo gentil, um povo distante, que fomos alcançados pelo poder do Evangelho, a qual nós estamos aqui edificando essa coluna dos 4 Evangelhos, para que nós possamos, no nosso idioma, no nosso entendimento, abrirmos o nosso coração para Deus. E nesse momento, eu faço esse convite para você fazer parte desse projeto que é interessante, é movido por Deus. Não, a tecnologia é essa aqui que os irmãos estão vendo. Nós iremos caprichar o máximo que nós pudermos, mas sem excesso. O Senhor pediu simplicidade e assim será feita essa obra com simplicidade, para que o seu nome venha a ser glorificado. Por isso que às vezes os irmãos ouvirem barulhos externos, não se irritem, por gentileza, porque nós não estamos no estúdio, estou dentro do meu lar, a qual eu peço oração aos irmãos, e é daqui que a obra do Senhor ela vai se iniciar. E vamos orar ao Senhor nesta hora sexta, a hora do meio-dia, o horário pino na nossa cabeça, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado sobre a nossa vida. Senhor Deus, nesta hora nós oramos ao Senhor, no momento mais difícil da nossa vida,
Ó Deus, hoje, nesse momento, é o difícil, é o horário, é o momento mais pesado para a realização da tua obra. Só tu sabes, meu Pai, perdão, meus irmãos, a condição que eu me encontro neste momento. Meu Deus, mas o Senhor é aquele que levanta, que dá força ao fraco, levanta o caído e estende a mão àquele que já está perdido. E eu te peço, Senhor, levanta as tuas mãos sobre a minha vida, porque eu preciso de ti. E nesse momento, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho clamar ao Senhor, porque o sol, ele é a pino, há uma pressão, há uma guerra espiritual, ó Deus, contra a tua obra. E contra todos aqueles que desejam te buscar. Nesse momento, Senhor Deus, de oração, a qual Daniel, ele sabia desse momento profético, o momento, a hora que o Senhor Jesus estava passando pelo momento mais difícil da humanidade, que é a passagem da vida para a morte, onde ele estava entregando o seu espírito, e a palavra fala que desse período da hora sexta até a hora nona, durante 3 horas, houve trevas por toda a terra e terremotos aconteceram, trovões e relâmpagos e trevas densas. Mas a tua palavra diz que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e a luz brilhou. E brilha até o dia de hoje no nosso caminho. Nessa hora nós queremos orar, Senhor Deus, e pedir ao Senhor, acampa os teus anjos aqui neste lugar, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a minha casa, sobre a vida das minhas filhas e dos meus filhos, sobre a vida dos meus irmãos, da minha mãe, de todos aqueles que fazem parte da minha parentela. Da mesma forma, da vida da minha esposa, que o Senhor possa estar tomando nas tuas mãos todos aqueles que fazem parte da parentela da tua filha. Para o teu nome venha a ser glorificado. Clamamos, Senhor Deus, por aqueles que estão em hospitais, na agonia deste meio-dia. Aqueles que se encontram, Senhor, na correria, meu Pai, querendo resolver os problemas e nada saem do lugar. Nós clamamos ao Senhor e te pedimos que o teu nome possa ser glorificado sobre a nossa vida. Pedimos pelos que estão enfermos, que estão acamados, que estão sentindo dores, que o Senhor possa estar atenuando, meu Pai, com o poder da tua palavra, e que um dos teus servos possa ser enviado, meu Pai. Envia-nos, Senhor Deus, para que o teu nome seja glorificado. Pedimos também, Senhor Deus, pelos presídios, aqueles que se encontram presos, humilhados, massacrados, por consequências desta vida. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é grande em perdoar, maravilhoso e benigno em aceitar, ó Deus, em consertar. O Senhor é aquele que resolve, o Senhor não complica. Pedimos pelos que se encontram nos asilos, abandonados, nas instituições, Senhor Deus, para menores, para adolescentes, para jovens. Pedimos ao Senhor que a tua palavra possa chegar até estes lugares, ó Deus, e o teu nome ser grandemente glorificado. Pedimos, Senhor Deus, por todos os lares aqui representados, esses que ouvem, Senhor Deus, esta oração agora, este pai de família, essa senhora, dona de casa, mãe de família. Ó Deus, nós pedimos porção dobrada para as tuas filhas. Nós sabemos, meu Pai, o quanto as tuas filhas pelejam, ó Deus, dentro do lar. E muitas delas ainda, Senhor Deus, precisam sair para granjear, para ir em busca do pão de cada dia. Nós pedimos, Senhor Deus, neste momento, em nome do Senhor Jesus, dá porção dobrada para as tuas servas, para que o teu nome venha a ser glorificado. Por isso, Senhor Deus, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, em nome do teu Filho Jesus, nós clamamos ao Senhor, tem misericórdia das nossas vidas.
Ó Deus, sopra o vento do teu Espírito Santo nesse momento de ardor do meio-dia. Nós não falamos do ardor do sol físico, mas nós falamos, Senhor Deus, da pressão espiritual que é sobre a vida do homem e muitas das vezes ele nem conhece. Por isso Daniel orava à sexta hora do dia, porque ele sabia o peso desta hora, uma hora profética, onde o Senhor estaria carregando sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas angústias e todas as nossas dores. Então é um momento muito especial. Por isso nós clamamos ao Senhor e te pedimos, porque também ao mesmo tempo que foi um momento de martírio e dor para o Senhor, foi um momento de descanso quando ele entregou o seu espírito na mão do Senhor. Então, Senhor Deus, nesta hora nós pedimos esse descanso. Pega-nos, abraça-nos pelo teu poder, o nosso espírito, e acalenta o nosso coração para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim, Senhor Deus, nós oramos, nós te bendizemos e te suplicamos que na leitura da tua palavra simples de agora, um capítulo pequeno, o Senhor possa estar fazendo um grande milagre na nossa vida. Assim nós oramos, te suplicamos, em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém. Meus amados, esse projeto Atos dos Apóstolos, ele é ousado, mas ele está se iniciando com simplicidade na presença de Deus. Assim como o Senhor Jesus foi simples e é simples aqui nos 4 evangelhos, graças a Deus temos 3 que já está pronto em playlist. É só você seguir, você que não tem tempo, você que sempre quis ouvir a palavra, então você vai ouvir a palavra de uma pessoa que não é narradora profissional, não é um locutor, erra na gramática, erra na pontuação, mas está lendo a palavra de Deus, para que você possa conferir letra por letra, capítulo por capítulo, mensagem por mensagem. E dessa hora, nós vamos estar focados no novo nascimento, né? Às vezes é isso que você está precisando no dia de hoje, o novo nascimento. Nascer de novo. Né? No capítulo 3 do projeto Atos dos Apóstolos, livro de João, existe um diálogo com um homem chamado Nicodemos e o segredo do novo nascimento. E a palavra fala que em verdade te digo que se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No terceiro vídeo da nossa série, nós iremos mergulhar no diálogo mais famoso e teologicamente rico de toda a Bíblia. O Espírito Santo, ele irá ajudar a todos nós a destrincharmos o encontro noturno entre Jesus e Nicodemos, o mestre da lei. O mestre da lei. E nesse momento, nós iremos entender o que acontece. Nós iremos entender muitas perguntas através das respostas do Senhor Jesus. Nós vamos entender que o que significa nascer da água e do Espírito, nós vamos entender isso, e por que a religiosidade não é suficiente para a salvação. Além disso, iremos analisar o versículo que é o coração das Escrituras, João 3,16. Descubra a profundidade do amor de Deus que entregou seu Filho por nós, por você e por nós. É um grande estímulo que confronta a natureza humana e nos convida a uma metáfora espiritual completa. Não vamos perder este pit stop diante do Senhor, esse pit, né? Essa parada diante do Senhor, porque ela é totalmente espiritual.
E ali nós vamos conseguir observar essa metamorfose, essa transformação, né, que o Senhor quis passar através desse contato, desse diálogo. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor aqui na minha mão, ó. Se você tiver, você pode abrir também no capítulo de João, capítulo de João, capítulo 3. João, capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. Primeiro vamos orar. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa ser sobre a nossa vida. E oramos ao Senhor que o Senhor possa nos dar a porção dobrada do Teu Espírito, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos e clamamos pelo poder que é no sangue do Senhor Jesus, para que o Teu nome venha a ser glorificado sobre a nossa vida. Fala conosco, Senhor. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus institui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seu ventre, ou seja, no ventre da sua mãe, e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer, perdão, irmãos, não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isto. Necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém sobe ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio do mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Outro testemunho de João Batista. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Emom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas, e vinham ali, e eram batizados.
porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu desses testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem acima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entrega nas tuas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Louvado seja o Senhor. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor neste momento do meio-dia, da hora sexta, e pedimos que a Tua palavra possa encontrar um lugar no nosso coração. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, é chegado um momento na sua vida, é chegado um momento na minha vida, em que dentro de nós existe uma voz que questiona o porquê e o para quê de todas as coisas. Se isso é verdade, se aquilo é verdade, por que esse povo é assim, por que aquele povo é assim. Isso tudo, irmãos, é testificação da nossa própria vontade de conhecer a nós mesmos, não é? Houve aqui, como os irmãos observaram na leitura da Escritura, o desejo de um homem de conhecer a si próprio. Ele conhecia a lei externa, a lei de Moisés, aquilo que estava escrito, já estava determinado. Mas alguma coisa o tocou. E a palavra fala que ele era um grande magistrado, ele era da corte de Gamaliel, ele era o melhor ali, o melhor doutor da lei, o mais conhecedor, mas ele tinha algo diferente dentro dele. Porque quando chegou a existência do Senhor Jesus na vida dele, ele logo intentou buscar o Senhor, mas ele tinha cargos naquela época que o comprometia. Então ele criou uma situação, ou seja, ele deu uma oportunidade a si mesmo de ter um encontro com Jesus. Então a salvação ela é proveniente do recurso que você dá para que ela aconteça. O passo que tem que dar primeiro sou eu. E esse passo é para dentro de mim, é um passo interno, um passo mental, onde eu devo olhar para dentro de mim. Aí eu me encontro com Jesus. E assim foi com Nicodemos, ele se encontrou com o Senhor. E ele questionou acerca de uma palavra que o Senhor lançara ali. E muitas das vezes uma palavra que é lançada na sua mente, que vem do Espírito, te faz pensar milhões e milhões de Bíblias, de palavras. E a palavra que chamou a atenção é essa: Senhor, como que eu posso herdar o teu reino? E o Senhor falou assim: é importante que nasça de novo. E ele, muito inteligente, ele questionava, como nós, né? Mas como nascer de novo? Eu só conheço o tradicional.
Eu só sei que nós nascemos do ventre da nossa mãe. E eu já sou velho, como que eu vou fazer para voltar lá, para poder renascer? Aí o Senhor diz para ele, olha, esse nascimento que eu estou falando com você é um nascimento que vai ser entregue lá na cruz do Calvário, onde um vai morrer por amor de todos. E ali ele vai derramar sobre todos os seus espíritos. E aquele que nascerem do Espírito, e da água e do Espírito, eles herdarão o reino. Ou seja, uma limpeza interna e uma consagração e um selo ali com o sangue do Senhor Jesus. Crendo, né, que o Messias ele veio e que passou por tudo que nós lemos aqui. Então Nicodemos ele teve acesso a uma palavra diferente. Foi muito além daqueles anos todos que ele estudou, que ele praticamente pensou, é só te aceitar? É só aceitar que você é filho de Deus e que vai morrer e vai ressuscitar? Sim. Tanto é que ele acompanhou o movimento, ele quis ver isso aí acontecer. E a palavra de Deus, ela aconteceu desta forma. E aí veio, né, o testemunho logo de imediato, para testificar esta palavra, a junção, né, do Senhor Jesus com João Batista, onde João Batista também fazia a sua obra e Jesus e seus discípulos ali indagaram um com o outro, Senhor, João batiza, João Batista, o João está batizando. Aí João responde e disse, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquele que crê no Filho do Homem, aquele que crê no Filho do Homem tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho do Homem não haverá nele vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, a palavra é muito clara que João Batista, ele estava ali fazendo a obra. E quantas das vezes você vai estar fazendo a obra e muitas questões subirão sobre a sua cabeça? Mas o mais importante de tudo não é nem isso, porque isso faz parte da construção desta coluna, dessa quarta coluna. Muitas lutas vêm sobre minha vida, sobre a vida daqueles que estão comigo. Mas é porque o nome do Senhor há de ser glorificado, porque nós acreditamos que vem do alto. Nós cremos que tem um propósito, esse propósito é de salvação. Então fica aqui para nós essa palavra aqui no capítulo 3, ali sobre a instituição de nascer de novo. O Senhor, nesta hora, quer te dar a condição de você nascer de novo. Eis aqui a palavra. Eis aqui uma palavra simples, uma palavra calma, para que você possa entender que o novo nascimento é da água e do Espírito e é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nesta hora nós oramos ao Senhor esse período do meio-dia e colocamos diante do teu altar e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa ir de encontro a todos esses que nós clamamos, que se encontram em uma condição, Senhor Deus, de muita pressão nesse sol do meio-dia. Mas também nós colocamos a tua obra, Senhor Deus, em primeiro lugar. Colocamos a tua casa, a tua habitação, que é todos nós que te adoramos. Nós somos a tua igreja. E colocamos também, Senhor Deus, os pontos de congregação, onde nós congregamos, onde nós nos juntamos para louvar o teu nome. A nossa intenção é nos ajuntarmos para te louvar num corpo, num grupo, com uma só voz. E nós te pedimos, ó Senhor, por aqueles que oram por todos nós, aqueles que se dispõem a orar, como estão orando agora no horário do meio-dia.
né, no período do meio-dia, no período da hora sexta, entrando para a hora sétima. Por isso nós te pedimos, Senhor Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar recolhendo a nossa oração. E que esta palavra ela possa chegar, ó Deus, a esse coração e que ela possa despertar o desejo desta pessoa, ó Deus, de nascer de novo e de nascer da água e do Espírito e ser lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Assim nós oramos, nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, que fica aqui conosco esta palavra, e eu venho dar aquele abraço, né, delicioso, maravilhoso aos irmãos, e me colocar aqui à disposição dos irmãos, e humildemente pedir que os irmãos possam estar deixando o seu gostei, aí o seu like, fazendo, né, o seu comentário, a sua pergunta, tirando a sua dúvida, compartilhando, né, esta mensagem, esta passagem da palavra com mais alguém, e que possa também estar se inscrevendo no canal, porque isso é muito importante para que a obra de Deus ela seja feita e o nome do Senhor seja propagado à distância, né? Quantos poderão ser alcançados por essa atitude? Assim eu venho glorificar o nome do Senhor e agradecer e colocar essa obra nas mãos de Deus. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus e muito obrigado por tudo. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja o Cordeiro. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor.